Obrigada. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui, à Ana Simões, ao Mário Nogueira, a todos os colegas que estão aqui para discutir hoje estas questões connosco e, de facto, felicitar a FENPROF por proporcionar este momento tão necessário. Eu vou apresentar uma comunicação em torno do trabalho que tenho feito relativamente à articulação entre racismo, história e educação, trazendo também alguma investigação sobre manuais escolares, mas contextualizados no momento presente. Na sequência da morte extrajudicial de George Floyd em Minneapolis, a 25 de maio de 2020, os protestos liderados pelo movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos geraram uma onda de solidariedade internacional notável. Manifestações de apoio à luta antirracista tiveram lugar em mais de 4 mil cidades em todo o mundo e em contextos tão diversos como Kingston, São Paulo, Buenos Aires, Dakar, Joanesburgo, Londres, Lisboa, Istambul, Seul, Bangkok, Melbourne e Tóquio. Ocorridos num contexto de crescente populismo de extrema-direita e desigualdades estruturais exacerbadas com a pandemia Covid-19, estes protestos, geralmente liderados por sujeitos negros e recebendo a solidariedade de outros grupos racializados, são reveladores da capacidade de mobilização dos movimentos antirracistas que havia sido já consolidada antes dos eventos mais recentes. Significativamente, a onda de protestos globais, impulsionada pelos coletivos e movimentos antirracistas, ajudou a recentrar o debate público no papel das instituições na perpetração do racismo e, sobretudo, em Estados democráticos, nos quais até vigora a legislação que condena formalmente a discriminação racial. Tal gesto denota a crítica à persistência de um entendimento liberal e eurocêntrico do racismo enquanto um conjunto de preconceitos na mente das pessoas, e que tem perdurado, grosso modo, desde os anos 50 e o contexto pós-Holocausto até à atualidade, tal como eu analisei em vários trabalhos anteriores. Os recentes protestos internacionais vieram precipitar inúmeras discussões públicas sobre o racismo institucionalizado, incluindo na escola, e proporcionaram um importante momento de aprendizagem para professores, pais e famílias, acompanhado de debates internacionais relevantes a nível dos currícula, dos recursos e estratégias pedagógicas, para discutir estes tópicos com os jovens nas escolas. Aliás, na última década temos observado inúmeras condenações públicas do racismo por parte de organizações mundiais. Além das demonstrações públicas de repúdio, tem sido notório o crescente destaque para o papel da educação histórica no seu combate. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, quando em 2015 comemorava os 50 anos da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, assim como o lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes, dois pilares essenciais dos esforços da ONU para preservar a memória das injustiças raciais, a ONU propôs então como fundamental o papel da história para entender a contemporaneidade do racismo. O tema desse ano, e cito, aprender com as tragédias históricas para combater a discriminação racial hoje, visava, e volto a citar, explorar as causas profundas do racismo e da discriminação racial e enfatizar a necessidade essencial de aprender as lições que a história forneceu para combater o racismo e a discriminação racial hoje, aprendendo com os impactos profundos e duradouros das tragédias históricas dos direitos humanos, como a escravização, o tráfico de escravos e o racismo institucionalizado. E noto desde já também uma abordagem que temos criticado em trabalhos coletivos, esta noção das tragédias históricas e de uma visão dos processos de escravização como uma exceção à história bem-sucedida da modernidade europeia. Portanto, sempre este uso de certas metáforas para entender a escravatura que a colocam sempre no pano do excepcional na nossa história. Também a Unesco tem destacado o papel da educação a todos os níveis e em particular das gerações mais jovens como uma das melhores formas de combater a proliferação de discursos racistas e discriminatórios e de fomentar os intercâmbios interculturais. Recentemente, no seu inquérito global aos professores, enfatizou que a sua capacidade para abordar questões sensíveis, mas cruciais no campo da educação sobre direitos humanos, onde geralmente se inclui a escravização, portanto, a sua capacidade para abordar estes assuntos sensíveis é alarmante. Cerca de metade dos 58 mil entrevistados globalmente no inquérito da Unesco, em 2021, indicaram que enfrentam desafios no ensino destes tópicos. E os desafios geralmente são interpretados como estando relacionados com a falta de conhecimento cultural e histórico e também de metodologias apropriadas. E aqui também como crítica à abordagem da própria Unesco,
sempre esta ideia de que o racismo pode ser revertido através de mais informação, mais conhecimento, mais ciência, mais escola, sem nunca refletir profundamente como a ciência esteve ligada à legitimação do racismo, continua a estar de certa forma, como as escolas podem ser ou não complícitas com a perpetuação do racismo, portanto, uma visão um bocadinho romantizada do papel da escola nos desafiar as desigualdades, que obviamente não negamos, mas que tem de ser lido de forma crítica. A nível europeu, o Conselho da Europa tem investido sobretudo na promoção da diversidade como um pilar fundamental das suas recomendações políticas para construir o que se tem falado de um passado partilhado através da educação. Um debate que tem invadido muito frequentemente questões como raça e racismo no ensino da história. Portanto, tem-se focado muito mais nas questões relacionadas ao anterior desmembramento da União Soviética ou até do contexto jugoslavo ou de conflitos entre países vizinhos, como o caso da Grécia e do Chipre. De facto, a diversidade, que é tão enfatizada pelo Conselho da Europa, tem-se tornado progressivamente uma noção omnipresente, embora altamente ambígua e multivocal, transformando discursos institucionais e imaginários nacionais mais amplos. No contexto académico, a diversidade e os seus corolários, por exemplo, o multiculturalismo, a interculturalidade, a integração, a inclusão, têm sido amplamente debatidos nas ciências sociais. No entanto, estas noções contestadas, embora ocasionalmente abordadas, não têm sido analisadas de forma sistemática em relação aos discursos e práticas institucionais sobre o ensino da história nos trabalhos mais proeminentes neste âmbito a nível europeu. Assim, ainda que nas últimas décadas organizações internacionais como a Unesco ou o Conselho da Europa enfatizem o papel da diversidade cultural na construção de sociedades mais justas e coesas, o significado destas noções tem permanecido indefinido na implementação de iniciativas públicas. Tal demonstra a necessidade premente de abordagens conceituais que considerem conjuntamente as noções de diversidade, inclusão e passado compartilhado em diferentes níveis de competência política. Saliento igualmente o modo como o discurso oficial das instituições públicas e algumas sociedades europeias têm reformulado narrativas costumeiras da homogeneidade nacional, colocando a diversidade no centro dos seus projetos nacionalistas, tal como foi analisado por Anne-Marie Fortier em relação ao contexto britânico do início dos anos 2000. Portugal é aqui, de facto, um caso paradigmático no qual o discurso sobre a diversidade e interculturalidade tem sido recorrentemente inscrito na natureza do ser português. No entanto, tem havido muito pouca reflexão sobre o impacto de tais discursos na mudança política e institucional no âmbito da educação. Assim, enquanto o discurso sobre a diversidade se tornou amplamente difundido em contextos institucionais, e apesar mesmo da crescente reação negativa de que tem sido alvo por alguns setores, o seu significado, operacionalização e impacto na educação continuam a permanecer ambíguos. Gostaria, antes de me deter sobre a educação, trazer alguns debates públicos sobre a história que me parecem importantes para apreciar o contexto presente. Este ainda referia ao discurso da interculturalidade e que é tão prevalente na nossa sociedade. Alguns pósteres de alguns eventos que tiveram lugar nos últimos 10 anos. Em Portugal, pouco após os protestos contra a morte de George Floyd e no seguimento de iniciativas semelhantes mundo fora, bustos foram derrubados e o vermelho cobriu inúmeras figuras relacionadas com a história da escravização, da cristianização, do colonialismo e da chamada Guerra do Ultramar, em Lisboa, no Porto, em Braga ou em Coimbra. Como noutros lugares, rapidamente se atribuiu aos vândalos, aos ignorantes, a autoria de tais eventos no atual momento histórico. Por exemplo, a 15 de junho de 2020, dias após a pichagem com a palavra descoloniza de uma estátua que figura Padre António Vieira numa pose protetora de 3 crianças indígenas desnudadas, apresentada embaixo à direita, que havia sido, a estátua essa que havia sido inaugurada em Lisboa em 2017, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, perdão, não tenho aqui a citação, tinha aqui um efeito de aparecer uma imagem, vou simplesmente ler. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pronunciou-se aos jornalistas dizendo, e cito, a ignorância daqueles que picharam a estátua pode não ser imbecil, pode ser uma ignorância bem intencionada, pode ser uma ignorância negligente, mas neste caso, e volto a citar, é difícil não se saber que o Padre António Vieira foi das grandes personalidades da história do país e que o missionário jesuíta do século XVII lutou pela independência, foi um grande diplomata, foi um homem progressista que naquela altura
naquela altura, perseguido pelos colonos portugueses no Brasil, perseguido pela corte, a certa altura perseguido pela Inquisição, fim de citação. O que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa elegou são qualidades morais frequentemente atribuídas a Padre António Vieira, uma figura que denunciou os excessos da escravização e sobretudo contra a população indígena, e que se encontra, uma visão que se encontra nos manuais escolares do ensino obrigatório da história à literatura portuguesa. O que talvez muitos não conhecessem, inclusivamente os jornalistas que cobriram o assunto na imprensa, era a posição conivente de Vieira face à escravização dos negros africanos, expressa no Sermão do Rosário e discutida nos últimos anos entre inúmeros coletivos antirracistas. Tais monumentos, então, derrubados em inúmeros contextos nacionais, nos Estados Unidos, no Reino Unido, entre outros, na Bélgica, podem ser lidos como o que Yanis Amilakis designou por armas patrimoniais, que dominam o espaço público, vendo-se então desafiados pela contestação dos movimentos sociais. Mas a acusação de ignorância dirigida aos ativistas antirracistas em Portugal não foi uma invenção nacional, como se vê neste slide. Como assinala Amilakis a partir da sua leitura dos eventos internacionais, nem os ativistas que demolem ou inscrevem as estátuas optam pela ignorância ou operam num esquema mental infantil e binário, como se diz, nem, e cito, as estátuas de senhores escravocratas e líderes racistas são visados porque incorporam gente má, mas sim, e volto a citar, porque são marcos importantes numa paisagem monumental deliberadamente projetada de ordem colonial e racializada. Em Portugal, a ansiedade política gerada em torno da desacralização das estátuas revela a produção de outros silêncios. O debate levantado por tais acontecimentos no espaço público foi rapidamente circunscrito, da política aos média, não se questionando de forma geral o ensino da história colonial na sala de aula, ou no máximo consignando esse debate ao campo do saber não avaliado e extracurricular da formação para a cidadania e o desenvolvimento, apesar da crescente crítica de muitos dos que foram expostos até aos conteúdos curriculares aprendidos pelos seus filhos no contexto da escolarização à distância durante os confinamentos do Covid. As narrativas nacionais sobre a história consensualizada pelas elites simbólicas, que são sancionadas pelo Estado e veiculadas na escola, são cruciais para entender como se opera a reprodução do conhecimento eurocêntrico e que consagra a visão de um mundo que reproduz hierarquias raciais e, portanto, para questionar aquilo que se assume como naturalmente ausente ou irrelevante para o presente e futuro da nação. Nesse sentido, o estudo de dispositivos utilizados habitualmente na disseminação do conhecimento histórico, os manuais escolares, é particularmente útil, sobretudo na sua dimensão enquanto currículo de fato, como nos diz Bárbara Cruz. Em Portugal, mesmo após a democratização da universidade, a governamentalidade racista da administração colonial em África continua a ser um tema menor na literatura, o que se tem refletido no ensino desta matéria na história. Ainda que no período logo após a Revolução de 74, a questão colonial tenha sido alvo de maior crítica, concebendo-se o processo colonial como um processo violento ou como uma infração aos direitos humanos, e isto veio em virtude da europeização dos currícula com a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, houve, a partir de certa altura, do fim dos anos 90, uma crescente despolitização dos conteúdos e a procura da afirmação identitária de Portugal, agora um país que se imagina contraído no espaço europeu, pela continuada glorificação dos chamados descobrimentos. Após a queda do regime de livro único e a restaurada da democracia em 74, a produção de conhecimento sobre a história no contexto democrático e a sua disseminação na escola não levou a uma efetiva pluralização das narrativas como era esperado, e isto foram as conclusões de um estudo que coordenei no Centro de Estudos Sociais entre 2008 e 2012, intitulado Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de história, e que foi um estudo coletivo de que irei trazer algumas notas aqui. Na verdade, até recentemente, os debates sobre história e memória evadiam geralmente a discussão sobre raça e racismo, o que é particularmente evidente ao analisar-se as narrativas dos manuais escolares sobre o colonialismo português. E, portanto, quando um dos estudos de caso que fizemos no âmbito deste estudo foi o ensino da escravização, quando fizemos esse estudo, podíamos dizer que, de forma geral, encontramos 4 tendências. A primeira, e portanto isto foi feito a partir de uma análise dos manuais do terceiro ciclo, os manuais em vigor e com maior circulação de acordo com a informação fornecida pelo Ministério da Educação.
Portanto, em primeiro lugar, de forma geral, os manuais contribuíam para naturalizar a escravatura como se fosse um sistema económico inevitável daquele tempo, como se tratasse da única forma de gerar riqueza ou garantir a subsistência nacional. Em segundo lugar, objetificam-se as populações escravizadas. O escravo era tido por equivalente a outros produtos, como a malagueta, o marfim ou o ouro, no centro do chamado comércio triangular entre Portugal, a África e o Brasil. E, portanto, aquelas imagens que nós nos habituámos a ver há 20 e 30 anos e há 40 anos, com um mapa do comércio triangular em que se apresentava a malagueta, o marfim e o ouro como pequenos objetos e a figura do escravo como um pequeno ser humano em circulação neste tráfico, continuaram a ser reproduzidos até há não muito tempo e ainda se encontram manuais que o continuam a fazer. Em terceiro lugar, dá-se muito destaque, de facto, às figuras abolicionistas ligadas à Igreja, como o caso do Padre António Vieira, e não se mostram as formas de resistência das populações escravizadas. Aliás, geralmente não se aborda as formas de resistência ao colonialismo português desde o seu início no século XV, e isto vai até à contemporaneidade, relativamente à análise que fiz noutro lugar com mais destaque, sobre as lutas de libertação nacional africanas, que também são vistas geralmente como lutas que são simplificadas, sem um grande propósito político, lutas violentas e que não são abordadas na sua complexidade de luta contra o colonialismo português e como parte de um esforço duradouro que sempre existiu de contestação ao colonialismo português. Por último lugar, raça surgia nas narrativas sobre a escravização num jogo de constante visibilização e invisibilização. Por um lado, apresentam-se constantemente como equivalentes a noção de negro e escravo, e portanto falamos de os escravos africanos, os escravos negros, os negros escravos, negros africanos, e portanto nunca se explica como é que foi tornado como equivalente esta questão racial. Mas nunca se aborda, de facto, o papel das ideologias raciais na escravização. Aliás, este aspecto é completamente invisibilizado e, como tal, não se deixam pontos para fazer ligações com o contexto presente do racismo institucionalizado. Na altura em que foi realizada a investigação, o Ministério da Educação resistia à sugestão da necessidade de se repensarem os currícula e os conteúdos dos manuais. Dizia-se na altura que a história é uma disciplina que não muda muito. Por esta altura, alguns especialistas na matéria argumentavam até que não havia problema no ensino da história e que o termo descobertas até havia sido abandonado a favor do termo expansão, o que não é na verdade sempre o caso e também não levou necessariamente a leituras menos problemáticas. Mais recentemente, no contexto em que Portugal quer projetar-se como cosmopolita e multicultural e muito à vontade com a questão do racismo, o Ministério da Educação tem continuado a reiterar a suposta aptidão portuguesa para a convivência com a diversidade e a interculturalidade. E isto apesar de professores, sindicatos, pais e estudantes demonstrarem curiosidade e vontade de aprender com esta história de uma forma mais complexa que lhes permita fazer pontos com o presente contexto, tal como tenho verificado em inúmeras atividades com escolas, professores e estudantes. As pressões para a mudança têm sido inúmeras. Vemos aqui, por um lado, uma série de relatórios europeus que vieram denunciar a forma acrítica como em Portugal se ensinava a história do colonialismo, designadamente o relatório da EACRI, da European Commission Against Racism and Intolerance, e também o culminar de um processo de articulação dos movimentos de base com a carta enviada por 22 coletivos de afrodescendentes às Nações Unidas em dezembro de 2016, onde uma das questões que se denunciava precisamente era a forma como era ensinada a história do colonialismo português e da escravatura. E, portanto, tem havido muitas pressões neste sentido, mas o que tem aparecido cada vez mais é uma narrativa que despolitiza e não permite debater o racismo, porque contextualiza essa história numa história de convivência multicultural, de convivialidade, de tolerância, de interculturas. Houve algumas pequenas mudanças, sim, vemos aqui nestes dois mapas. Hoje em dia, tal como na verdade em alguns manuais de 1975 e a partir de 76 deixaram de o ter, faz referência a alguns impérios, a algumas chamadas civilizações africanas antes do encontro colonial com os europeus. Também agora no Brasil, um ou outro manual dá conta de que existiam povos antes da chegada dos portugueses, o que não era o caso até 2012, 2013. Mas com as indicações do Ministério,
para o currículo de História no terceiro ciclo, a ênfase é, sobretudo, entender inclusivamente a escravatura como uma questão de multiculturalidade das nossas sociedades, e o racismo é visto como uma mera questão de atitudes e preconceitos e não como parte de um sistema institucionalizado na sociedade portuguesa que distribuía diferentes privilégios e direitos consoante o perfil étnico-racial das populações, até bastante recentemente. E, portanto, o que nós vimos em termos das mudanças mais recentes nos manuais de história no terceiro ciclo tem sido, de facto, esta ênfase na questão da multiculturalidade, sem que isso seja acompanhado de um esforço sério de debater o racismo. Se a escola quer encarar de frente o racismo, uma questão fundamental é então colocar o debate a nível das orientações políticas, da revisão das diretrizes curriculares, da formação inicial e continuada dos professores e da produção de recursos que lhes permitam, nas suas práticas, encarar o racismo na sua complexidade e raízes históricas. E, portanto, o esforço que a FENPROF está a fazer neste sentido é de facto louvar e é notável e espero que continue. Agradeço pela atenção.